Oi! Então, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre tipos sanguíneos. Só que para começar falando sobre eles, a gente tem que saber primeiro o que é sangue, mesmo já temos aprofundado o conteúdo. Então, o sangue é o termo que se refere ao tecido conjuntivo ou um fluido de cor avermelhada, composto por plasma e células, que suspensos circulam em nossas artérias e veias. Bem, o sangue possui sua cor devido às hemácias que estão presentes nos glóbulos vermelhos. E a partir dele podemos fazer as divisões, que dos glóbulos vermelhos nós possuímos dois tipos, os antígenos e o fator RH. Os antígenos seriam os tipos sanguíneos, o A, B, AB e O. E o RH seria positivo ou negativo. Cada pessoa possui o seu e pode ser diferenciada de acordo pelos seus glóbulos vermelhos. Bem, agora a história dos tipos sanguíneos. Eles foram descobertos no século XX por um médico chamado Karl Lafontaine. Ele descobriu assim que misturou o sangue de duas pessoas diferentes. E ele viu que as hemácias se aglutinavam. E assim ele descobriu que os humanos apresentavam diversos tipos sanguíneos. Só que os mais importantes é o sistema ABO, que seria A, AB e O. Então, a gente falando um pouco de cada tipo, começando pelo tipo A. Bem, o tipo A, ele possui o antígeno A nas células vermelhas e anticorpos B no plasma. Ele também pode doar para os tipos A ou AB, ou seja, o próprio tipo ou AB. Além do fato de as pessoas do tipo A possuírem mais 20% de chances de desenvolver um câncer de estômago, mas não significa que todos terão. Isso são somente porcentagens que achamos. E também é presente no tipo A o cortisol, que é o hormônio do estresse. E comparando com o tipo O e B, o tipo A também tem mais 5% de chances de desenvolver doenças cardiovasculares. Agora, mudando de tipo sanguíneo, falando um pouco sobre o tipo B, que assim como o tipo A, só que ao contrário, possui o antígeno B e o anticorpo tipo A no plasma. Ele também pode doar sangue somente para o tipo B e AB. Assim, apresentando porcentagens, ele tem 11% de chances de sofrerem ataques cardíacos comparado ao tipo O. E as mulheres com este tipo sanguíneo, ou até mesmo AB, elas têm mais chances de desenvolver câncer no ovário. Mas há 50.000 vezes mais bactérias do bem neste tipo de sangue do que uma pessoa do grupo O. Então, mesmo tendo suas coisas, entre aspas, ruins, também tem essa grande consequência boa. Então, agora mudando de tipo sanguíneo e indo para o tipo AB. Muitas pessoas acham que o A e o AB seria uma junção do A e do B. Na verdade, os glóbulos vermelhos são isso. Só que na composição, ele possui antígenos AB nas células, só que ele não possui anticorpos nem A nem B. Ou seja, isso faz com que ele seja chamado de receptor universal. Mas, no quesito saúde, ele tem 23% mais de chance de apresentar doenças cardíacas, quando é comparado com o tipo O. E em gestantes desse tipo sanguíneo, o AB, elas podem ter 2 vezes mais chance de terem pré-eclâmpsia, ou até mesmo complicações relacionadas à sua pressão sanguínea.
Nesse tipo sanguíneo também, as pessoas têm 82% de chance de apresentar alguma dificuldade cognitiva, principalmente em áreas relacionadas à memória, à língua ou à atenção. Mas isso não significa que vão apresentar exatamente essas características. Podem ser em um nível diferenciado de uma pessoa, por exemplo, do tipo O, mas elas não estariam sendo tão amostras. E agora, para o último tipo sanguíneo, o tipo O, que ele não possui antígenos A nem B em suas células vermelhas. Mas ele tem tanto A e tanto B em seu plasma. Pois é. E o O positivo é o mais comum, mas ele não é considerado o doador universal. O O negativo, que é considerado universal. Ou seja, ele pode receber de todos. Aliás, ele pode doar para todos, mas somente receber dele mesmo. E o tipo O, em geral, ele tem mais chances de ter úlceras e romper o ligamento do tendão de Aquiles. Além de ter mais risco de sofrer cólera em alguma época de suas reações. Além de, mais, em compensação, há menos chances de câncer no pâncreas, assim, também é difícil que morram de malária. Passando agora para os fatores RH, ou seja, o tipo positivo e negativo. As pessoas do positivo, ou seja, A, B ou O positivo, são as pessoas que apresentam RH nos glóbulos vermelhos. Assim, podendo ser identificadas como positivo. E as pessoas com negativo significam que não apresentam RH nas glóbulos vermelhos. Mas há uma regra que só o negativo não recebe do positivo, o sangue, mas o positivo pode receber do negativo. Complicado, mas é a regra. Então, para diferenciar as células, elas, vamos dizendo que têm formatos diferentes, chamados aglutinogênios. O tipo A tem vamos dizendo, suas características. O tipo B tem as suas únicas também. O tipo AB tem a junção das duas características do A e do B, enquanto o tipo O não possui nenhuma diferenciação. É somente uma célula, um glóbulo vermelho liso, vamos dizendo. E foi assim que o cientista conseguiu descobrir a diferença e que nossos sangues não são iguais, ou nossos fluidos. Então, um pouco falando agora sobre as transfusões de sangue. Muitas pessoas não só querem doar, mas precisam de uma transfusão. Na maioria das vezes, em acidentes, quando a perca é de 25% ou mais do sangue da pessoa. Além do mais, pessoas anêmicas precisam de transfusões, ou pessoas até mesmo com baixo nível de plaquetas, ou anêmicos e com baixo nível de plaquetas são os que entram como mais doenças, por exemplo, ou algumas pessoas com graves alergias que têm hemorragias. Mas também há a doação de sangue, que antes das transfusões. E tem alguns requisitos. Mas para ressaltar, toda vez que você doa sangue, o sangue não contamina a pessoa que está sendo doada, o doador. O sangue não contamina.
Mas para você doar, você tem que ter mais de 16 anos e menos de 67. Além de você ter que pesar mais de 50 quilos, você não pode conter nenhuma tatuagem em seu corpo. Mas se você não poderá doar sangue se você houver alguma doença transmitida pela pele, chagas, hepatites B ou C, ou se você até mesmo possuir AIDS. Essas são as questões que você não poderia doar sangue. Mas consultando algumas perguntas, houve uma muito interessante que nós gostaríamos de aprofundar bem e pesquisamos a fundo, que seria o que nós gostaríamos de saber, que é o que ocorre quando alguém recebe uma transfusão errada de sangue. Isso ocorre muito em hospitais, muitas das vezes as trocas de bolsa, e essa questão é muito discutida, mesmo sendo boba, olhando bem como que alguém pode receber uma doação errada, mas é muito ocorrida. Então, quando ocorre, o sangue rejeita o do doador que ele recebe e causa complicações. No mesmo momento em que ele foi injetado, o médico deverá evitar essa rejeição e adicionar soro fisiológico ao que recebeu a doação. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado a gente a estudar para a prova. Eu gostaria de pedir desculpa pela minha voz e principalmente pela letra, mas esse trabalho foi feito pelas alunas Ana Paula e Clara, do 8º ano C. As nossas fontes para a produção desse vídeo foram sobiologia.com.br e o da pergunta final foi soamatériacerta.com.br também. Então eu espero que vocês tenham entendido a matéria e muito obrigada!